Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui ouvindo essa nossa conversa, que para nós é uma forma muito especial de comemorar tanto o dia 8 de março, que é o dia que se comemora o Dia da Mulher aqui no Brasil, como o dia 10 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, data que vai ser comemorada pela primeira vez esse ano. E a gente sempre tenta manter um espírito de diálogo sobre o Poder Judiciário, sobre a instituição, sobre os tribunais, sobre os juízes de uma forma geral. E dessa vez esse diálogo vai ser conduzido por 4 mulheres de 3 países e 3 continentes diferentes. Eu abro aqui pela Pamages. Meu nome é Vanessa Mateus, sou magistrada há 22 anos, aqui na capital, em São Paulo, e trago as minhas convidadas que eu vou pedir que se apresentem, que são a Carla, de Portugal, a Isabel, de Angola, e a Luísa, também de Angola. Eu vou passar a ordem pela ordem que está aparecendo aqui na minha tela, porque esse encontro, como tudo que a tecnologia nos trouxe, embora ela não nos traga o abraço presencial que a gente gostaria de dar, ela nos trouxe a possibilidade de cada uma fale do seu país. Então, a minha ordem da mesa aqui é a minha ordem da minha tela. Eu passo a palavra inicialmente para a Carla, para que se apresente para os nossos convidados, Carla. Olá, boa tarde. O meu nome é Carla Oliveira, eu sou juíza em Portugal, comecei a julgar em 1996, portanto entrei no SES, na Escola de Magistratura Portuguesa, em 93. Neste momento sou juíza desembargadora no Tribunal da Relação do Porto. Sou também secretária-geral da Associação Sindical de Juízes Portugueses, a única associação representativa de juízes de Portugal. Isabel, você é a próxima aqui na minha divisão. Olá a todos, eu sou Isabel Celeste Bilapi, eu sou juíza há 10 anos, fiz agora há pouco tempo 10 anos de magistratura, sou juíza desembargadora há 2 anos, do Tribunal da Relação de Luanda, sou cofundadora da única, neste momento atual, Associação de Juízes cá em Angola, e sou, neste momento, a presidente da Assembleia de Mesa da União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa. E a Luísa? Olá a todos, espero e desejo que estejam todos bem. Eu sou Luísa Dionísia Fernandes Chimbila Quinta, sou magistrada há 10 anos e juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Benguela há 1 ano e alguns meses. Sou vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Juízes de Angola, faço parte do segundo grupo, vou chamar assim, porque ela começou com uma direção e eu entrei na direção seguinte, e estou aqui disponível para o que for necessário. Eu falava no começo dessa conversa, antes de nós entrarmos em vídeo, que foi uma feliz coincidência que somos todas mulheres ligadas ao associativismo. Na verdade, não foi tanta coincidência assim, porque foi assim que chegamos umas às outras. Isso. A Carla, estivemos juntas na Associação dos Juízes Portugueses, lá em Lisboa, agora no início do ano, e a Isabel e a Luísa chegaram a mim graças às indicações do Baroni, nosso vice-presidente, presidente da FLAM, vice-presidente da UIN, e pela Carla e pelo Manuel Soares, presidente da Associação dos Juízes Portugueses. Aqui em São Paulo, a nossa associação, a Pamages, ela completa 70 anos no ano que vem, e eu sou a primeira mulher a presidir a associação local, que é a maior associação regional aqui do Brasil. Então, eu fico muito feliz de ver que nos outros países a gente já tem mulheres exercendo tanto cargo de presidente, como, no caso da Isabel, o cargo de fundadora. E eu queria iniciar a nossa conversa falando, como não poderia deixar de ser, de poder judiciário e da independência do poder judiciário em relação aos demais países. Me parece, pelo pouco que a gente já conversou, que nós somos países muito diferentes e temos alguns problemas semelhantes.
aqui no Brasil, um dos trabalhos da associação é justamente o trabalho político, de caminhada dentro do Congresso Nacional, para acompanhamento de perto, apresentação de emendas aos projetos de lei, que, obviamente, o Poder Judiciário é um poder que mexe com interesses políticos, mexe com interesses de pessoas poderosas, e não raro a gente vê a tramitação de projetos que queiram invadir as esferas de competência e autonomia do Poder Judiciário. E eu sei que Portugal, muito recentemente, teve um trabalho enorme para a aprovação da sua lei da magistratura, não é, Carla? A revisão do nosso Estatuto de Magistrados. Tivemos, efetivamente, mas eu, antes de mais, queria deixar bem claro que a nossa associação tem uma característica que não é comum a todos os países, pelo menos na Europa. A associação não tem caráter político, portanto nós não temos nada a ver com política. Cada juiz que pertence à associação, quer à sua direção, quer como associado, tem as suas opiniões políticas que nós desconhecemos quais são, nem nos interessam, portanto temos um cariz totalmente apolítico. O que não acontece, pelo menos em muitos países da Europa, que se identificam com alguns partidos políticos, ou pelo menos com algumas fações. Nós não, nós costumamos dizer que portanto, a nossa política é apenas a justiça, e qualquer luta que tenhamos tem a ver com essa justiça, e não é nunca movida por fatores políticos. Nós o que tivemos foi uma revisão do Estatuto que demorou anos a fio. Ou seja, o nosso estatuto era revisto em quase todos os aspectos, exceto na parte remuneratória e um ou outro pormenor que de alguma forma podia afetar, embora limitadamente, a independência judicial. E nós tivemos que partir para a greve. Foi a 4ª greve dos juízes portugueses, portanto não era uma situação inédita, já tinham existido outras 3 greves, nunca ninguém morreu, nunca aconteceu nenhum drama, e portanto aquelas críticas habituais de os juízes não podem fazer greve, os juízes são órgãos de soberania e como tal não têm legitimidade para a greve, isso não nos afetou. Claro que podemos, tanto que podemos, que já tínhamos feito e que voltamos a fazer. Foi um processo longo, foi muito tempo de negociação, e acabamos por partir para uma greve diferente de todas aquelas que já tinham sido feitas até agora. Fizemos um pré-aviso para greves para 20 e tal dias de greves, e depois na véspera desmarcávamos algumas, e apenas permaneciam algumas greves setoriais no sentido, ou amanhã apenas farão greve, são desmarcadas todas as greves, exceto dos juízes por exemplo, de família do distrito de Coimbra, ou do distrito, ou das comarcas de Coimbra, do Algarve, de qualquer outra coisa, e por aí fora. Isto começa, portanto, este percurso de greve começa com um dia de greve geral no país para os magistrados. Tivemos uma adesão muito significativa, eu não me recordo os números, mas terá rondado os 90%, e antes disso, antes do primeiro dia de greve, tivemos também encontros sindicais com todos os colegas, percorremos a direção, percorreu todo o país para falar com os colegas, para explicar o que estava em causa, o que nós queríamos. E basicamente o que nós queríamos era que falassem connosco como tinham prometido falar e como não estavam a querer fazer. Portanto, assentámos sempre a nossa greve e a nossa luta esteve sempre assente nesta ideia. Estiveram a brigar connosco, isto não se faz, prometeram e agora não cumpriram. E, portanto, continuámos com essa greve, demorou muito tempo, mas acabámos por ser bem-sucedidos. Teve uma particularidade, que julgo que foi essa, que agradou à Vanessa quando lhe contámos mais ou menos por alto, é que uma greve de juízes não é...
Portanto, não é muito simpático para a população. Normalmente ficamos com a comunidade contra nós. Sobretudo, quanto mais longa é. Aqui as pessoas conseguiram perceber, por um lado, que nos tinham enganado e, portanto, nós tínhamos razão. E mostrar que tínhamos razão foi importante e significativo, mas, por outro lado, em cada dia de greve nós também atuávamos de uma forma positiva, ou seja, tínhamos iniciativas destinadas à comunidade e à sociedade. Posso-vos dar, por exemplo, a situação do dia de greve dos juízes de família, em que os juízes, apesar de estarem de greve, foram montar uma sala para crianças num tribunal de família. E, portanto, as notícias, quando saíam, eram juízes de família estão em greve e estes juízes de família, no âmbito da associação, estiveram a instalar uma sala destinada às crianças. Tivemos outras iniciativas, portanto, apoio aos sem-abrigo, num dia em que também estariam em greve outros juízes, e no dia adequado seria o dia de combate portanto, aos sem-abrigo ou por aí fora. Tivemos uma série de iniciativas e pronto, e mantivemos a postura e chegámos ao fim e conseguimos rever o nosso estatuto na parte que nos interessava, não como queríamos, o que não é possível, não é? Mas de uma forma que nos parece que foi satisfatória. Portanto, aqui a nossa greve. Aqui, o seu estatuto aí para nós chama Lei Orgânica da Magistratura. Também é da década de 70 e a gente precisava, eventualmente cobra-se uma revisão dessa lei orgânica, mas é difícil fazer essa discussão no parlamento. Eu acho que a diferença entre as nossas associações, Carlas, é que aqui nós não nos organizamos em forma de sindicato, nós não somos uma associação sindical como vocês, mas uma associação civil. Mas o caráter político é exatamente o mesmo. A gente não é vinculado a nenhum partido, a nenhuma ideologia, nenhuma orientação. A gente fala, nosso partido é a magistratura, que é a defesa da independência do poder judiciário, seja quem quer. Quando a gente fala em política, lado político, é essa atuação junto ao parlamento, essa atuação junto aos órgãos dos outros poderes, os outros órgãos legislativos, para que a gente possa discutir os projetos que nos interessam. Nós, dada a nossa natureza sindical, portanto, somos ouvidos necessariamente na elaboração de determinadas leis que afetam diretamente os nossos interesses, portanto, isso é obrigatório. E, por outro lado, em certas questões de interesse público e justas e que merecem essa proteção, também já temos proposto algumas leis que têm sido até agora há bem pouco tempo no âmbito da discussão sobre a corrupção, que até foram aceites e fazemos também numa perspectiva de justiça e de colaborar com a boa administração da justiça. Em Angola, como é o relacionamento do Poder Judiciário com os demais poderes da República? A quantas anda a independência do Judiciário e a força do Poder Judiciário? Relativamente à independência, na qualidade de membro da União Internacional dos Juízes de Língua Portuguesa, falo com propriedade que não temos muita diferença. Os problemas que afetam o judiciário da CPLP não tem muita diferença. A associação que é presidida pela Vanessa, eu cheguei a conhecer a sede em São Paulo, conheço a sede de Portugal também. Eu nesse momento só não conheço, creio que de Moçambique, de Timor, são poucas as que eu não conheço. Eu acho que eu conheço da Guiné, São Tomé, são poucas as que eu não conheço. Então, nós não temos muita diferença. Nós enfrentamos, neste momento, quase todos os mesmos problemas, claro que com características próprias do poder político que cada país enfrenta, ok? No caso de Angola, cada poder político, quando digo poder político, digo da estabilidade, da democracia, podemos assim dizer, da maturidade que a democracia enfrenta em cada um dos nossos países.
Em Angola, esta associação, como é que começou? Começou com um convite que eu recebi em 2015. Este convite, na altura, o presidente, se a memória não me falha, da Associação Sindical Portuguesa era o Nuno. Se não era o Nuno, era o presidente da UIJLP. Se o Nuno não era o presidente da Associação Sindical, o Nuno era o presidente... O Nuno nunca foi presidente. O Nuno nunca foi presidente então da ele era o Associação presidente Sindical. da UIJLP, pronto. Sim, foi vice-presidente e participou E nas... era o presidente da UIJLP, pronto. Foi nesta altura que eu fui convidada para ir, fomos a Moçambique, e foi nessa altura que conheci a Flávia. Eu, como intrusa, literalmente como intrusa, uma mera convidada, já cheia de confusão, participei na elaboração, na aprovação da bandeira que existe até hoje, da UIJLP, já dei um monte de opinião, mas aquilo criou em mim um fogo tão grande, que eu cheguei cá a Angola e chamei os colegas, que eu vi que tinham um espírito de associativismo muito enraizado e uma vontade de lutar pela classe, e juntarmos-nos, porque na altura estávamos no momento da elaboração da lei que iria criar os tribunais da relação. E havia um grande problema de se fazer entrar para a relação pessoas que não fossem magistrados, não é? Nós já temos a questão de entrarem para o Tribunal Supremo juristas de mérito. E então queríamos nós que só entrassem para a relação magistrados. Então, criou-se uma comissão instaladora, foi mesmo este nome que se criou, que se deu, que nos demos, podemos assim dizer, na altura, uma comissão instaladora, para trabalharmos num projeto legislativo, mas um projeto que fez tanto barulho, incomodou tanta gente, que passou. Não é? Nós nem sabíamos que tínhamos a força que tínhamos a capacidade de fazer tanto barulho, honestamente não sabíamos. Tivemos o apoio, posso assim dizer, de 95% dos colegas, apesar também de muitos entraves, do poder político, claro, associado ao nosso contexto. Isto tem muito a ver com o contexto de cada país, não é? Tivemos muitos entraves daqui, da acolá, um telefonema desagradável daqui, um comentário desagradável da acolá, mas a verdade é que em 2016 a lei foi aprovada e continua até hoje, e na relação não entra não magistrado. Conseguiram colocar magistrado do Ministério Público, pode entrar magistrado do Ministério Público, tem uma percentagem, mas só magistrado. Essa foi a primeira vitória. E a partir dali, aquela comissão instaladora fundou a AJA. Claro, com eleição, não houve outra, como é que se chama isso? Não houve outra lista, foi só mesmo aquela lista que foi eleita por unanimidade. Eu fazia parte daquela lista da primeira direção. De lá para cá, apesar de não fazer parte da atual direção por questões pessoais, temos estado a enfrentar variadíssimas vezes grandes lutas com o poder político, grandiosíssimas lutas com o poder político. A última delas foi este ano mesmo, quando se pretendeu mudar a Constituição. A nossa Constituição este ano completou 10 anos, e como ela própria previa, em 2010, previa uma alteração constitucional e pretendia-se também fazer uma alteração no que dizia respeito ao poder judicial. No fundo, com palavras mansinhas, mas depois com uma interpretação jurídica adequada, tirar-se-ia a soberania, assim, a socapa ao poder judicial. O que a AJA fez? A AJA arrastou consigo a comunidade internacional da CPLP,
E nisso agradecemos a Associação Sindical Portuguesa, a AMB, as associações, todas as associações da CPLP que estiveram em peso, inclusive a da Argentina também participou, que nos ajudaram bastante. Nós conseguimos lives em que tinham 500 a 400 pessoas, e nestas lives participaram deputados, participaram membros delegados do poder político, mas aquilo fez tanto barulho, incomodou tanta gente que não se conseguiu mexer absolutamente nada na Constituição, e a única coisa que se conseguiu mexer foi a nosso favor. Foi a nosso favor como conseguiu-se colocar o Tribunal Supremo à frente do Tribunal Constitucional. Tudo o resto continuou como estava. Portanto, eu tenho muito orgulho de fazer parte da associação. Hoje eu sou uma mera associada, faço parte da UIJTLP, eu sou uma mera associada, não é? Mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte da criação dessa associação. Quando falo disso, eu falo disso com lágrima nos olhos, porque eu vejo que não estaríamos onde estamos sem a AJA, porque já sofremos várias tentativas de ataque ao Poder Judicial, ataques sérios, através de criações legislativas que beliscam a soberania do Poder Judicial, camuflando de uma certa forma, através do empoderamento, da judicialização da PGR, no fundo é isso, não é? E concedendo poderes judiciais à PGR, mas a AJA tem conseguido, através da UIJTLP, por isso a AJA sozinha também eu acho que não conseguiria nada também, não é? É por estar associada à UIJTLP e por também já fazer parte da UIM, que tem conseguido, no fundo, chamar a opinião, o apelo da comunidade internacional à causa da magistratura em Angola. Então, essa tem sido a nossa luta. Eu lembro-me perfeitamente, em 2017, quando estivemos em Portugal, de uma assembleia ordinária da UIJTLP, e o tema era a independência do judiciário. Lembro perfeitamente das sábias palavras do ministro Noronha, brasileiro, que ele falava da independência de uma maneira que eu nunca tinha ouvido falar antes, com uma sabedoria acima do normal, mas percebi naquele momento que nós vivemos os mesmos problemas. A diferença é a forma como cada um dos países lida com os ataques que sofre, não é? E este intercâmbio que nós temos tido, esta troca que nós temos tido, no fundo nos vai ajudando a aprender, digo no caso da Angola, a aprender a nos blindarmos, a nos munirmos de defesas, de mecanismos e de munições, assim podemos assim dizer, para melhor defender o poder judicial através do associativismo. Você sabe, Isabel, é muito bacana ouvir você falar, porque nós todos, eu acho que somos firmes na crença de que o associativismo nos faz caminhar e que o associativismo é nada mais, nada menos do que essa defesa da nossa soberania para os colegas. Exatamente o que você falou, a gente tem qualquer projeto, qualquer coisa que tenta dar você usou a palavra beliscar um pouco da soberania, da independência. Aqui, Luísa, a gente não pode, nenhum juiz pode ser candidato a cargos políticos. Aliás, nenhum juiz pode ter outra profissão, a dedicação à magistratura é exclusiva e integral. E agora tem uma lei, tem um projeto de lei, o projeto de Código Eleitoral, que num dos artigos, ele diz que o juiz, depois da aposentadoria, se ele quiser se candidatar, depois de aposentar, ele tem que fazer uma quarentena de 6 anos
A gente não tem quarentena de 6 anos para nada, para nenhuma carreira, mas vem uma norma encomendada sempre para tentar afastar as discussões no parlamento sobre o judiciário. Mas é muito semelhante em todos os lugares. Eu acho que a Isabel falou com muita propriedade. A diferença é como cada país está maduro o suficiente para reagir, o quão consolidada está essa democracia e a independência do judiciário. E na questão de gênero, Luísa, eu vi aqui que a Carla disse que em Portugal o país igualou o número de juízes homens e mulheres aproximadamente em 2007, foi isso? 2006, 2007? Não, deixe-me corrigir, não igualamos. Nós, neste momento, nós mulheres, somos muito, mas muito mais do que os homens. Eu tenho até aqui a nota dos números e posso dizer que, e atenção, estamos a falar numa profissão, a magistratura, em que em Portugal as mulheres, só foi aberta às mulheres a partir de 1974, depois da nossa Revolução, porque até aí as mulheres não podiam aceder à magistratura. E neste momento nós temos 1.700, neste momento não, peço desculpa, estes números que eu vou referir respeitam ao ano 2020, são os últimos números que estão disponíveis. E em 1.731 juízes e juízas, 659 são homens e 1.072 são mulheres. Portanto, nós por este caminho... Quase o dobro. É mais... Exatamente. Não é mais do dobro, não chega ao Quase o dobro. Mas é uma diferença significativa. E atenção, com este aspecto relevante, que até 74 não existiam mulheres na magistratura. Só a partir dessa altura é que começaram a poder entrar e, claro, que foram entrando lentamente. E estamos também a falar de uma profissão em que, em Portugal, pelo menos, a promoção e a progressão na carreira ainda tem, portanto, ainda se baseia, embora não totalmente, mas em parte, na antiguidade. Portanto, é uma questão... Em Angola, Luísa. Bom, eu confesso que fiquei emocionada de ouvir a Isabel falar de como tudo começou, apesar de ser de serem factos que já ouvi, mas ouvir ela falar assim aumenta o meu orgulho. Eu vou dizer que tenho, para além de colega, eu gosto muito dela, ela sabe. Nós estamos no mesmo curso de magistratura e inclusive, eu lhe trato por Mana. Mana é a forma respeitosa de tratarmos, respeitosa e carinhosa de tratarmos os nossos irmãos mais velhos. E fiquei muito orgulhosa de vê-la falar da história da AJA. Eu, como disse, entrei, vou chamar assim, na segunda leva, na direção, mas logo no início, quando nos foi colocado o desafio, eu abracei, porque também, não sei se é por causa da magistratura ou de uma história pessoal, tenho alguma dificuldade de aceitar injustiças e estava a ver que realmente havia alguma aproximação não muito amistosa do poder legislativo, e executivo, colocando o poder judiciário assim numa situação não tão confortável. Mas em relação à questão da diferença entre homens e mulheres, o número, bom, nós somos africanos e tivemos uma educação patriarcal e a organização é essa. E nesta organização, inicialmente as mulheres tinham que ficar em casa, tomar conta das crianças, enquanto os homens iam trabalhar. E toda esta situação acabou influenciando, mesmo quando nós nos libertarmos, depois da história da colonização, as mulheres começaram a sair de casa. Ainda existe até hoje a ideia de que é obrigação mesmo
mesmo de cuidar da casa, dos filhos e da família é das mulheres. E isto tem estado a influenciar significativamente no desenvolvimento e no crescimento da mulher. E claro que isso reflete na magistratura. Nós ainda não conseguimos essa bênção, vou chamar de ultrapassarmos os homens em termos de número. Não que eu acredito que sermos mais em número mudaria significativamente a situação que vivemos agora, mas eu acredito, sendo mulher e da capacidade que temos de tratar das questões, várias questões ao mesmo tempo, que eu acho que mudaria muita coisa. Nós temos atualmente 599 juízes distribuídos pelas 3 instâncias, no Supremo, Tribunal da Relação e a primeira instância, e destes 599, apenas 195 são mulheres. E nós estamos ainda numa percentagem que está abaixo de metade do número de mulheres. Todavia, nos últimos tempos, e eu sei que tudo o que a AJA tem feito, e aqui relatado muito bem pela minha companheira Isabel, tem influenciado nesta alteração. Temos uma alteração em termos de liderança nas mulheres nos tribunais superiores. Antes, até o ano passado, nesta altura em que tivemos um encontro também de mulheres, eu contava apenas com uma juíza presidente de um tribunal superior, que era a presidente do Tribunal de Contas, mas hoje já temos mais uma senhora a presidir um tribunal superior, Tribunal Constitucional, doutora Laurinda Cardoso. Temos também, dos 3 tribunais criados da relação, o de Luanda é presidido por uma senhora, e mesmo no Tribunal de Contas temos várias senhoras como presidente das câmaras, e ainda temos também uma vice-presidente no Tribunal Constitucional, se não estou em erro, que é a doutora Guilhermina. Há alguma evolução na questão de considerar as mulheres capazes de assumir cargos de direção a nível do nosso país, mas ela é muito tímida ainda. E o importante é que nós temos consciência que nós temos um caminho a seguir, temos objetivos a alcançar. Eu não penso muito que devemos lutar para que haja o equilíbrio ou superioridade em termos de número, mas a experiência tem me mostrado que quando temos uma mulher a dirigir, ou quando temos uma mulher a resolver as questões, há uma certa humanidade na resolução. E aqui, Luísa, é exatamente a mesma situação. A gente não chegou à metade. A Carla falou que só puderam entrar mulheres em Portugal depois de 1964, depois da Revolução. Carla, se eu contar para você que a nossa primeira juíza só foi aprovada em 1981, você vai acreditar? E não porque existe uma proibição. A juíza Macarena, eu não sei se vocês conhecem, que é chilena, a Macarena, ela usa uma expressão que eu acho ótima. Até 1981, a gente tinha um teto de vidro. Não tinha uma proibição. Não tinha nenhuma lei que dizia que mulher não podia ser juíza, mas nenhuma mulher era aprovada em concurso público. E a gente tem concursos públicos desde 1922. Foram 145 concursos aqui em São Paulo e nenhuma mulher aprovada. Então, existia um teto de vidro. Não era uma norma, mas existia uma proibição, que não era ultrapassada. Em 1981, as 3 primeiras mulheres ingressaram na carreira, que foram a Zélia, a Berenice e a Constância. Desde então, as mulheres foram ingressando. Não somos maioria, somos aqui 38% aproximadamente. O último número que eu tenho é 38%. Mas a Macarena usa a expressão, a gente substituiu o teto de vidro pelo solo pegajoso. Então, isso que a Luísa falou da Angola, acontece muito aqui também. Você não tem mais um teto de vidro, você concorre em igualdade, tanto no concurso como nas promoções, que aqui são por antiguidade, em São Paulo são por antiguidade. Mas você não tem a liberdade que você tem de quem se dedica à sua carreira. Quando você tem a casa, os filhos,
o marido que tem a profissão que não pode ser largado, você não pode fazer a carreira tão rapidamente como você faria se você pudesse levar a casa junto, levar a casa nas costas, que às vezes a gente não consegue. Então, por conta disso, o número que a gente ingressa na magistratura não corresponde ao número em que a gente vai subindo aos tribunais. Hoje, aqui no nosso tribunal, são 10% só de magistradas mulheres e 38%, quase 39% em primeiro grau, mas no tribunal não chegamos a 10%. Estamos batendo 10%. E cargo de cúpula ainda não temos. Conselho, presidência do tribunal, Conselho Superior da Magistratura, Corregedoria, ainda não temos. Temos agora as duas primeiras eleitas para o nosso órgão especial, que representa o Tribunal Pleno, mas os cargos de administração nós ainda não temos. E eu acredito que a gente não vai chegar tão cedo nesse patamar do ingresso do primeiro grau, por conta dessas dificuldades, dessa dificuldade estrutural que a Luísa mencionou em Angola e que não é muito diferente daqui. E me parece que em Portugal isso está sendo superado com mais tranquilidade, né, Carlos? Bom, nós em Portugal, não, a nossa tradição não é assim tão diferente. Claro que há muito tempo que passou a ideia que o papel da mulher é em casa, tomar conta dos filhos. Isso já não existe. Agora, podemos pensar, por exemplo, e alguns números, em cerca de 400 mil famílias monoparentais, só perto de 55 mil é que são constituídas por um homem. O resto são mulheres que cuidam sozinhas de filhos. Portanto, isto no que respeita aos filhos. Também, por outro lado, as principais cuidadoras de todos, dos pais, de familiares dependentes, continuam a ser as mulheres. Portanto, a nossa realidade nesse aspecto não é assim tão diferente. E claro, portanto, que as mulheres, quando estamos a concorrer com base no mérito, podem ter algumas limitações de tempo que vão, de alguma forma, afetar esse mérito. O que me parece é que a legislação em Portugal e a profissão, a magistratura, permite uma igualdade no tratamento de juízes e de juízas. A gestão da vida familiar que cada um faz, portanto, ainda que isso venha muito da sociedade, é que pode fazer a diferença. Ou seja, eu julgo que isto em todo o mundo, juízas de todo o mundo, nós não sofremos discriminação salarial, o que é um fator de muito relevo, porque em todo o mundo e em diversas profissões as mulheres ainda continuam a ganhar muito menos do que os homens. Isso não nos acontece. Temos direito aos gozos das licenças relativas à maternidade e por aí fora. Podemos fazê-los sem represálias, ou pelo menos sem represálias assumidas. Em Portugal isso já poderá ocorrer pontualmente, mas quer dizer, todas as mulheres gozam esses seus direitos sem serem pressionadas para não fazer ou sem sofrerem qualquer tipo de represália. É um grande avanço relativamente a outras carreiras. Agora, o grande problema, na minha perspectiva, e o que eu noto muito, é a gestão familiar de cada um. E essa gestão, claro que está assente também nas tradições e nas culturas que temos. Portanto, quem não tem um suporte familiar de retaguarda, nem sempre os maridos ou os companheiros, por vezes podem ser os pais, podem ser os irmãos, pode ser qualquer outra coisa. Quem não tem esse suporte tem mais dificuldade. E isso não tenhamos dúvidas. O peso também aqui e em todo lado recai sobre as mulheres. Mas eu acho que este é um problema que parte sobretudo de nós, da educação, que tem que ser a nossa própria mentalidade, tem que mudar, porque também nós, mulheres, muitas vezes somos responsáveis pela carga que assumimos voluntariamente. Eu não quero
Eu não quero com isto dizer que é assim em todo lado, não é. Há, de facto, muitas mulheres que não conseguem, que não têm apoio, que têm um peso em cima delas insuportável e que não há nada que possam fazer para se libertar deles. Mas é cultural e estrutural, né, Carla? Às vezes não é uma opção, é um peso que vem culturalmente, estruturalmente, exatamente, permeado na sociedade. Mas que cabe-nos a nós todos, sociedade, mudar e mudar por dentro, começando pela própria família, não é? As criancinhas em casa têm que se habituar a fazer tudo, sejam meninos ou meninas, e portanto essa discriminação e a luta contra essa discriminação tem que partir de nós, e também não permitirmos que se consolidem certos hábitos domésticos, digamos assim. Não é tão fácil quanto eu digo e tenho essa noção, mas também temos que contar com este fator, acho eu. Mas você mencionou sobre a igualdade de salário. Aqui no Brasil, as pesquisas demonstram que os mesmos cargos de direção, de altos executivos, de gerência, coordenação, direção, presidência, quando eles ocupados por mulheres, eles são aproximadamente 30%, os salários são 30% inferiores em relação aos salários dos homens que ocupam os mesmos cargos. E, curiosamente, quanto mais estudo a mulher tem, e aqui no Brasil, o número de mulheres pós-graduadas, mestradas, doutoradas, que a gente tem sido cada vez maior do que de homens, quanto maior o nível de estudo, maior a diferença de salário. Quanto mais alto o cargo, maior a diferença entre os salários entre homens e mulheres. E no legislativo, Isabel, a gente tem aqui um sistema que garante que 30% das vagas dos candidatos ao legislativo sejam ocupados por mulheres. A gente não tem uma garantia de vagas efetivamente ocupadas, mas a gente tem uma garantia de que 30% das candidatas sejam mulheres. E agora, uma parte do financiamento também tem que ir para as mulheres. Mas ainda assim, na nossa Câmara Federal, na nossa Câmara dos Deputados, a gente só tem 15% de mulheres eleitas, porque muitas dessas candidaturas são candidaturas só formais, só para cumprir uma cota e não candidaturas efetivas. Para inglês ver, exatamente. Bom, qual é a sua percepção em relação a isso? Cá nós também temos essa lei e temos essa lei de cotas, não me lembro se é de 30% ou 40%, mas não foge muito. E estamos em 2022, há cerca de 5 anos, nós já tivemos uma representatividade feminina nos outros órgãos, não tanto no judicial, um pouco mais relevante. O que me escandaliza é no Tribunal de Primeira Instância. Por quê? Porque no Tribunal de Primeira Instância, neste momento, nós temos aproximadamente mais de 40 tribunais de primeira instância. E entre estes tribunais de primeira instância, nós não temos nenhuma única mulher a exercer o cargo de chefia, nenhuma única presidente de um tribunal de comarca. Eu, por acaso, eu não tinha conhecimento até ver a fotografia dos juízes presidentes dos tribunais de comarca. E quando fui lá reparar a fotografia dos juízes presidentes do Tribunal de Comarca, não vi nenhum cabelo, nenhuma maquiagem, nenhum batom, nada, não é? Era tudo careca, tudo de calças, tudo de rasinho, tudo... Nenhuma cara linda. Pronto. Isto já chocou-me desagradavelmente. Pronto. Depois, nós cá, em Angola, a primeira mulher a entrar para a magistratura já foi antes do Brasil, não é? Nós tivemos primeiro a doutora Medina, mas a doutora Maria do Carmo Medina era uma portuguesa que, por ser pró-independência a favor de Angola, foi, podemos assim dizer, banida de Portugal, então abraçou a causa de Angola e ela própria quis ser angolana, exerceu cá a advocacia e depois concorreu ao Tribunal Supremo
E então ela foi a primeira mulher juíza e diretamente para o Supremo. Foi a primeira mulher juíza cá em Angola e diretamente para o Supremo. Quando deixou de exercer a magistratura, foi advogada durante a vida inteira e professora universitária. Foi professora universitária até os últimos dias da sua vida. Morreu aos 90 e tal anos. Ela aqui no nosso país é uma pessoa que granjeou muita estima e respeito, tanto é que tem o auditório da maior universidade pública, ele dedicado. A lei da família, o Código da Família, foi praticamente, ela é mentora do Código da Família, então ela foi a primeira juíza angolana, foi antes da década... Quando foi isso? Quando foi isso, mais ou menos, você lembra? Foi logo a seguir a independência, não sei, a independência é de 75, é de 75, então foi logo a seguir a independência que ela foi juíza conselheira, porque em 88 ela aprovou o Código da Família, já não era juíza. Ela já não era juíza. Pronto. Relativamente aos condicionalismo da entrada da magistratura, Angola tem uma particularidade cultural que a Carla estava a falar, que, por exemplo, eu já vivi em Portugal, estudei em Portugal, que eu vi que Portugal não tem. Qual é? Em Angola, a mulher, quando atinge determinada idade, eu digo isto por experiência própria, porque eu tenho 38 anos de idade e sou solteira, não, e sou mãe. Em Angola, quando a mulher atinge uma determinada idade e não casa, sobrou. O termo, tem muitos termos. Um é sobrou, outro é desmoçou, outro saiu fora do prazo, outro quer dizer, todos termos pejorativos capazes de perceber. Resultado, as raparigas, elas chegam a uma determinada idade, têm que escolher se casam ou se optam por uma carreira, seja qual for, primeiro. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu sou juíza há 10 anos, mas sou professora universitária desde 2006, há mais tempo. Sou professora há mais tempo do que sou juíza. Então, depois tem o problema da estudante saber que, quando ela concorrer para a magistratura, ela pode calhar numa província distante daquela em que ela vive no momento. Resultado, no momento da colocação, ela poderá separar-se da família. O que quer dizer que corre o risco, ela está consciente de correr o risco de que esta família vai se desvincular pela distância. Eu e a Luísa fizemos o curso e nós tivemos uma colega que optou por abandonar o curso para manter a família. Não julgo, eu acho que até a colega, no momento, eu sou uma das pessoas que no momento eu achei que a colega teve uma atitude extremamente corajosa. Eu não saberia o que fazer, nunca, claro, não tenho marido, nem tinha marido, eu não saberia o que fazer de me estarem a colocar, sei lá, a 400, 800 quilômetros distante das minhas filhas e do meu marido, e sendo que esse marido tem um trabalho estável onde está e não me quisesse acompanhar, não é? Portanto, as meninas se veem nessa condição. Ou, primeiro, e depois também tem aquele problema dos homens. Os homens encaram as mulheres magistradas como mandonas, como... Sim, não é? Ela não é bem visto, não é? Não é uma profissão para os homens bem vista, porque é uma profissão para os homens intimidadora. Por quê? Porque culturalmente cá para nós o homem foi habituado a ser ele o provedor da família, a ser ele, entre aspas, o macho, a ser ele, entre aspas, o que mais tem, o poderoso. Então, se ele tem uma mulher juíza e o juiz é aquele que prende, é aquele que manda, é aquele que anda armado, é aquele que tem o guarda, é aquele que tem o não sei o quê, e você tem uma mulher juíza, para a comunidade, este moço fica com
aquele constrangimento de ser visto como em casa ele vive no sovaco da mulher, desculpe a expressão, não é? Então, esta menina, Carla, pronto, eu já disse que eu já tinha dito à Bárbara que eu tinha, sim, o extrovertimento um pouco por negativo, não é? Então, este moço vai pensar 2 vezes, 3, 4, 5, em investir numa rapariga que opte por essa carreira. Sendo assim, esta rapariga também, mesmo tendo vocação e tendo mérito, vai pensar também 3, 5 vezes em optar por esta carreira, sendo que ela tem consciência que, optando por esta carreira, ela corre o risco de sobrar. O termo é este, não é? De sobrar, não é? Boa noite, sim. De sobrar. Então, não é só a questão familiar, é uma questão cultural, é uma questão social, não é só falta de apoio, não é só falta de... Não, é uma questão cultural. Por exemplo, aqui, se você chega aos 28 anos e ainda não casou, você já é anormal no seio da comunidade, não é? Você já é diferente, você já está fora do padrão, certo? Agora, 28 anos, eu, por exemplo, tomei posse aos 28 anos. 28 anos você já é juíza, não é? Já é juíza, ainda não casou. Quem é esse moço que vai se encostar a uma juíza de 28 anos que já tem o salário que tem as regalias que tem? Quer dizer, é complicado para essa rapariga ver-se nessa situação e ela quer, de facto, constituir família. Então, eu acho que culturalmente é mais complicado do que propriamente o acesso. Não é tanto o acesso, porque o acesso, eu como professora digo que, por exemplo, nas turmas há mais raparigas, normalmente há mais raparigas do que rapazes. E, sem dúvida, há mais raparigas com médias mais altas do que rapazes. Isto também é discutível. Mas depois, na hora de escolher a carreira, elas vão escolher uma carreira que lhes coloque numa posição abaixo do homem para que lhes deixe confortável na relação. É isso. Tá vendo, Carla, aquilo que a gente falava? Não é só o que a gente sabe que é certo a ser feito, é tudo permeado por um caldo cultural que impede essas mudanças imediatas, porque eu acho que as mudanças objetivas, a conquista ao direito ao voto, a conquista a passar nos concursos, a conquista a ocupar os espaços, essas são as mais fáceis da gente brigar. Quando a gente tem um teto, de fato, a ser rompido, é o mais fácil a ser buscado, é o mais fácil a ser derrubado. Quando a gente tem uma desigualdade, um inimigo, uma desigualdade evidente, clara, que dá as caras, a gente consegue derrubá-las. A gente se organiza, a gente na associação, a gente em comunidade, a gente na sociedade, e a gente consegue derrubá-la. O problema é quando a gente tem esse teto de vidro, que a Macarena costuma dizer, que ele é transparente, a gente não consegue derrubar, ele é permeado pelo caldo em que a gente vive. A Luísa, inclusive, a gente aqui, como em Portugal, em São Paulo, né? Não é no Brasil inteiro, mas em São Paulo a promoção também é antiguidade. Mas a Luísa tem casos de promoção em que você tem um descompasso entre a promoção de homens e de mulheres aí em Angola, não tem, Luísa? Sim, e na verdade o fator é mesmo da doutora Isabel foi bem abrangente. A desigualdade de oportunidades de promoção é claramente notável e todas as questões levantadas pela doutora Isabel são, na verdade, o pano de fundo. A diferença na promoção é consequência de tudo que foi dito pela doutora Isabel, porque numa instituição em que haja necessidade de se promover alguém, se estiver um homem e uma mulher, provavelmente haverá preferência num homem que é mulher. Eu vivi assim, na pele mais ou menos aquilo que a doutora Isabel esteve a dizer, porque diferente
da doutora Isabel, eu fui fazer o curso, terminei o curso da licenciatura e fui para a magistratura casada. E quando estava a fazer o curso, eu não quisesse ir. E apesar de ter vivido esse temor antes mesmo da nomeação, quando chegou a nomeação, eu realmente fui colocada numa cidade muito afastada da capital. E ali vieram as questões. Maior parte das pessoas que me desaconselharam a abraçar o projeto foram pessoas da minha família e pessoas formadas, não são pessoas analfabetas, são mulheres que têm os seus empregos e elas disseram, não, olha, tu concorreste a isso, mas se o teu marido não quiser, a magistratura encontrou o teu casamento e tu não vais fazer o teu casamento se o teu marido não quiser ir e não acreditamos num relacionamento à distância, é melhor que tu tomes uma decisão. Mas eu estava tão determinada do que eu queria que eu apelei, eu disse, vai acontecer aquilo que Deus quiser, mas eu vou para a magistratura, ou seja, eu já estava quase que a impor a minha vontade a Deus, só mesmo numa situação de ousadia. Eu tive a sorte do meu marido trabalhar num lugar que facilitava movimentar-se e ele abraçou a minha causa e foi comigo, saímos da capital e fomos viver para o interior. Mas nós vivemos toda essa questão dita aqui pela Isabel, do bullying, das palavras não muito agradáveis, não só a mim como a ele, diminuindo a ele, que o facto de ter abraçado o meu projeto, estar comigo fora de uma cidade da que ele estava, e olha que ele também teve a questão da prospecção na carreira, porque nós saindo da capital, as oportunidades não eram as mesmas, ele trabalhava na banca na altura, e tivemos que enfrentar todas essas situações, mas eu também vivi, sendo casada, com um projeto de cada vez mais ter os filhos. Eu tinha um na altura e depois eu fiz mais 2. Eu vi meus colegas a saírem para as formações, às vezes no estrangeiro, às vezes para a capital, e eu não podia ir porque eu tinha bebês. E eu, vivendo fora da capital, eu não tinha levado comigo o meu suporte familiar que me ajudasse a cuidar. Sem falar da própria profissão, me deixar insegura de partilhar com outras pessoas a segurança e o cuidado dos meus filhos. Em consequência disso, eu vi colegas a fazerem formação e a enriquecer o próprio currículo, né? Porque cada formação, cada oportunidade vinha mudar aquilo que era o currículo da pessoa. Resultado: se houvesse e considerando que eram atendidos os requisitos ou o currículo para a promoção ou na carreira, claro que prestavam atenção a um currículo, e isso é quase que natural, mais recheado. E as mulheres às vezes não têm os currículos mais recheados porque elas têm estes impedimentos que aqui foram relatados. E por isso é que, de alguma forma, e principalmente no executivo, nós vemos muito os homens a atingirem algumas categorias acima das que estavam em relação às mulheres. Agora vamos vendo alguma mudança, mas isto tem estado a influenciar consideravelmente para que as mulheres sejam promovidas. É isso. Acho que a gente fecha essa conversa como a gente começou. Países tão distantes, países tão diferentes e com tantas semelhanças nessa nossa busca aqui pela ocupação dos nossos espaços. Olha, eu gostaria de dizer que se a gente estivesse juntas agora, daria um abraço apertado em cada uma de vocês e a gente continuaria conversando por muito tempo para saber das histórias de cada uma. Mas a gente está em continentes diferentes, com fusos horários diferentes, e eu sei que eu estou avançando a noite aí de vocês e o período de descanso. Eu espero que a gente se encontre no Encontro dos Países de Língua Portuguesa, que a Carla vai sediar no país lindo em que ela está, que é Portugal, que é a terra que a gente ama. Minha terrinha! Eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente para continuar com esse assunto e com tantos outros
que a gente tem aqui a conversar. Eu queria agradecer a participação de cada uma de vocês, especialmente, e abrir, caso vocês queiram falar alguma coisa para a gente encerrar, o microfone de vocês. Eu agradeço imenso a oportunidade por partilhar estas experiências tão diferentes, estas culturas tão diferentes. Foi um prazer já conhecer as colegas. Aliás, eu acho que só não conhecia mesmo a doutora Luísa, e acho que só saímos daqui mais ricas por trocarmos estas ideias. E pronto, e a nossa realidade, no fundo, é única, não é? E é toda igual, somos todas mulheres, juízas, mães e por aí fora. E gostei imenso. Muito obrigada, doutora Vanessa. Eu agradeço imenso, imenso, imenso. Vou continuar a agradecer por resto da vida. Aquele primeiro convite de Moçambique, vou continuar a agradecer a cada uma das associações que nos têm ajudado, que nos têm formatado, para nós nos fortificarmos, para sermos o que nós temos vindo a ser. Este convite, que seja possível esta pandemia, por favor, que não nos atrapalhe o próximo encontro em Lisboa, que já vamos atrasado, e que a Ucrânia e a Rússia também não atrapalhem também, não é? O nosso encontro, porque já estamos há muito tempo distante dos abraços uns dos outros e da partilha presencial que faz falta. E mais uma vez, Vanessa, muito, muito obrigada. É sempre muito bom aprender convosco, partilhar. Muito, muito obrigada. Eu começo a agradecer a oportunidade. Vão me desculpar que chegou aqui o pessoal de casa. Mas agradeço a oportunidade de estarmos juntas. Eu nesta altura, calma, nem quieta, porque eu acho que é uma oportunidade, é mais uma oportunidade de podermos nos fazer ouvir. E não vejo a hora de poder encontrar cada uma de nós aqui e continuar a cultivar a sororidade, que é apoiarmos umas às outras nas nossas ações. Como disse a doutora Isabel muito bem, já não seria nada, não conseguiria alcançar, não seria o que é sem a vossa ajuda, e nós continuamos a querer contar convosco para isso, para ver. Mas a Acha não seria o que é sem vocês, e sinto-me muito honrada de poder viajar para Portugal e para o Brasil ao mesmo tempo, sem gastar nenhum tostão, e estar com pessoas muito importantes. Você conhecer a Carla e a Vanessa sem precisar gastar em tostão. Estamos aqui sempre no que for necessário. Também queremos contar convosco, porque ainda é o mês da mulher e provavelmente teremos algumas atividades, e queríamos muito que vocês pudessem partilhar conosco as vossas experiências. Muito obrigada, são lindas, são mulheres, são muito abençoadas, são agraciadas. Costumo chamar as mulheres de povos, muitas mãos, fazemos muitas coisas e muitas delas ao mesmo tempo, e não deixa de ser uma graça muito grande. Há uma história bíblica que gosto de referir, que são as filhas de Zelofide, acho que é Números 27, que elas mudaram decretos, que elas foram reclamar a Moisés que não herdavam porque eram senhoras, e a lei na altura dizia que só os filhos homens que fizessem continuar o nome ou a tradição é que podiam herdar. E elas, apesar de naquela altura não terem voz, ou ainda não ser possível que as mulheres pudessem fazer intervenções, elas tiveram coragem, foram ter com Moisés e conseguiram mudar o decreto. E elas conseguiram herdar as terras que eram do seu falecido pai. E essa história sempre me motiva muito, dizer que hoje estamos aqui reunidas, há alguns lamentos, mas há alguma festa por tudo como que estamos, e certamente daqui a alguns anos vamos festejar mais que lamentar. Então, boa noite. Para nós, boa noite, são 7h30 da noite, e gratidão mesmo. A gratidão é minha por vocês terem aceitado prontamente esse convite.
sem hesitar, e foi muito enriquecedor. Espero vê-las em breve, agradeço a participação, agradeço o compartilhamento das histórias e agradeço aos colegas que acompanham essa conversa tão rica que nós tivemos aqui. Um beijo e até breve.